Eu tô assistindo tudo da Turma da Mônica, não pode me julgar, já fez coisas piores. Eu sei que tu é, eu sei que tu é. E dessa vez eu cheguei na série atual pela Cartoon Network, pela Max. A série atual da Turma da Mônica é co-produzida pelo estúdio Split. A Split é um estúdio de São Paulo que fez alguns trabalhos para algumas marcas bem grandes, tipo a Sunreal, fizeram vinhetas pra Cartoon Network, animação pro Menino e o Mundo. Rick e Morty tem 2 curtas super premiados, que é o Qual é Broto e o mais recente, o Vaca Amarela Brincou na Panela. A Vaca Amarela não brincou na panela. Segundo o próprio Maurício de Souza, a Split virou uma extensão da MSP e ele faz vários elogios à equipe da Split e dá pra ver o carinho que o estúdio tem na própria série. A Split passou a produzir a série a partir da 2ª temporada, que é que eu vou falar aqui hoje. Eu não vou falar da primeira temporada, porque a primeira temporada tá encapsulada no CineGB 9, que foi o último CineGB. Não tem toda a temporada ali, a temporada tem 26 episódios, mas é que é meio ruim e aí eu não tava afim de fazer um vídeo longo sobre e assistir cada um daqueles episódios de novo. Essa primeira temporada, ela é muito ruim, então quando a Split assume na segunda dá pra ver um salto gigantesco de qualidade. Eu, se fosse MSP, ia pleitear na HBO pra separar a primeira temporada do resto. Deixar ela lá, Turma da Mônica, feia. A série melhora em vários aspectos, na animação, na direção, na adaptação dos roteiros. A direção de arte, por exemplo, ela sempre foi muito variável na Turma da Mônica. Lá no comecinho, com os filmes dos anos 80, tinha bastante influência dos filmes da Disney, principalmente no trabalho de guache que foi usado em Pinóquio. E depois começou a incorporar alguns elementos do traço mais inspirado no José Márcio Nicolosi. Ele foi diretor de arte por bastante tempo. Os artistas que têm maior influência na MSP, o traço da direção de arte meio que foi definido ali com alguma coisa inspirada no traço dele próprio, com linhas com bastante variação de espessura que não necessariamente se conectam sempre nas formas, e os objetos bem piticutitinhos, assim, mais fofinhos. Durante as várias fases que a gente teve de menor recurso para a produção audiovisual brasileira, no geral, a direção de arte da Turma da Mônica foi bastante prejudicada, tipo como eles tentaram incluir aquele 3D horroroso no início dos anos 2000, ou com os cenários estéreis das séries de Flash mais recente. A direção de arte dessa série é assinada pelo Bruno Luna, que também assina a direção de arte da série do Astronauta, da série Weeboom e do filme Arca de Noé. A série carrega aquela inspiração do traço do José Márcio Nicolosi, mas atualiza ela, trazendo umas linhas mais coloridas e dando um ar mais fantástico. Tem várias cores que fogem, assim, do óbvio. E eles dão uma personalidade bem distinta pra vários lugares do bairro do Limoeiro. Na casa dos personagens, no campinho. Segue aquele modelo casinha, pedrinha, arvorezinha, que é o visual dos quadrinhos, mas dá um tratamento maior pra eles, tá? Pega eles, dá uma elevada, assim. A animação também melhora muito em qualidade. Ela continua sendo feita em cutout, com algumas cenas em 2D. A maioria dos efeitos é em hand drawn. Cutout é a animação que tu vai fazer baseada num fantoche. Pensa naqueles fantoches de tarraxinha. Vai ter cada parte do personagemzinho separado, tu vai movimentar cada um deles e cada um deles vai ter um deformador, então tu pode meio que manipular a imagem como tu quer, em vez de fazer um desenho novo a cada frame. A animação hand drawn é um desenho novo a cada frame. E quando as pessoas pensam em cutout, normalmente elas pensam numa animação mais travada, mais feia, mas isso não é o caso já faz muito tempo. A qualidade da animação cutout melhorou muito com novas tecnologias e melhoramento nos programas. E a qualidade do rigging da maquete, desse fantochezinho de tarraxinha que eles usam nessa série, é muito superior a tudo que eles já usaram até agora. O modelo de como a série funciona segue no mesmo padrão de todas as outras séries da Turma da Mônica, menos Uma Aventura no Tempo, que em vez de serem aventuras inéditas, ser uma série assim por si só, baseada nos personagens dos quadrinhos, em um universo próprio, são adaptações das historinhas que estão nos gibis. Geralmente as primeiras historinhas do gibi. Nas primeiras adaptações da Turma da Mônica em animação, eram adaptações bem mais livres. Mudavam até os personagens que participavam, mudavam bastante as piadas. E em algum momento, quando eles começam a licenciar para outros estúdios, eles começam a se tornar mais restritos em como a adaptação deveria ser feita, suponho eu, porque elas tendiam a ser bem mais fiéis aos quadrinhos. Com muita pouca modificação, sendo um pra um, sabe? Bem idêntico. Nessa série nova, as adaptações são um pouco mais livres. Eles pegam várias historinhas de vários momentos diferentes. Tem a historinha da Rosana Munhoz, lá dos anos 90, tem a historinha do Emerson Abreu, de 2010, tem a historinha de 2020. Eu não sei como essas historinhas são escolhidas pra serem adaptadas. Eu imagino que seja uma coisa imposta pela MSP e não uma coisa que é escolhida pelo próprio estúdio, nesse caso a Split. Fez a minha ressalva para séries da Turma da Mônica no geral, não diretamente pra Split, uma coisa mais direta pra MSP em si, que eu acho que já passou da hora da Turma da Mônica ter uma série própria que seja uma série animada que funcione por si só, tenha o próprio universo animado ali. Mas eu também entendo de por que a gente não tem isso
porque é muito difícil ter uma garantia de que novas temporadas vão acontecer e de que a série vai acontecer fazendo produção audiovisual no Brasil. Eu tava conversando com uma amiga minha que é mãe e ela tem uma filhinha pequena, 4, 5 anos, sei lá a idade da criança. E a menininha não sabe ler ainda porque ela tem 4, 5 anos de idade. E as duas leem juntas gibizinhos da Turma da Mônica. Almanac, geralmente, porque os atuais são muito feios. E a guriazinha gosta muito do desenho animado. Só que às vezes aparecem uns personagens, mas ela não conhece eles e fica perguntando quem é porque ela não tem conhecimento prévio do gibi. E é algo que eu tento abstrair quando eu tô assistindo a série, de tentar esquecer um pouco do gibi. Mas é muito nítido quão dependente a série é do gibi. Ela não se sustenta sozinha. Ela não faz nenhuma questão de introduzir algum personagem, alguma característica deles. Ela espera que tu saiba. Eu não sei se isso é necessariamente um problema, mas eu acho que prejudica um pouco a riqueza da série. Não permite ela crescer em si própria, ela se autorreferenciar, ter algum senso de continuidade, sabe? Se eles quiserem ter um arco um pouco maior, ou ter uma piada recorrente, porque todos os episódios são um reset no universo completo. E aí vão pegar uma historinha que aconteceu num gibi que foi feito em X ano, a outra historinha do outro episódio vai ser de uma historinha que foi feita em Y ano. Eu acho que podia ser feito um planejamento melhor, a escolha dessas historinhas, e a script dos episódios poderia pensar numa temporada inteira como um bloco conjunto. Na minha impressão, não é isso que acontece. Mas, de novo, eu não acho que isso é do controle do estúdio. Eu acho que essas historinhas vêm impostas pela própria MSP. Eu acho que ela abre mão um pouquinho, pelo amor de Deus. E já que eu tô pedindo coisa, vamos ter uma temporada com as menininhas do bairro das Pitangueiras? Vamos? Ou uma temporada com a jumenta voadora sendo a vilã principal? Agora que a gente já viu esse panorama geral, vamos na parte 2 desse vídeo, que é eu falando dos episódios em si, e eu tenho tudo escrito no meu caderninho. Episódio 1, Quem Bate? Esse episódio aqui me lembra até pelo nome. Um episódio bem clássico da Turma da Mônica, que é um curtinha bem pequenininho, que é protagonizado pelo pai do Cebolinha. Quero entrar! No curto original, o protagonista é o pai do Cebolinha, o seu Cebola, e fica tentando bater na porta de casa pra entrar, e o Cebolinha sempre dá um desencontro ali, ou ele entende errado as coisas. E esse curtinho era baseado numa historinha super antiga da Turma da Mônica, lá dos anos 70, eu acho que é do Gibi da Mônica número 5, bem antiga. Esse é baseado numa historinha mais recente e ela tem mais ou menos a mesma premissa. E nesse episódio o Cebolinha é atormentado pela Mônica, pela Magali e pelo Cascão, que ficam interrompendo a maratona de Smiling Friends que ele tá assistindo no iPad dele. Delivery for Alan? Where do I sign? Nowhere. It's free. Oh, delicious. Yeah, it is. Yeah. Eu acho estranho o iPad na Turma da Mônica. Tem vários episódios que eles estão usando o iPad ou mexendo no telefone. Eu acho tão esquisito tecnologia moderna, assim, com a Turma da Mônica. Eu acho que data muito. Eu acho tão esquisitinho, porque pra mim, Turma da Mônica, quando eu penso, é tipo um tempo não linear que eles vivem, sabe? É o presente, mas não é o nosso presente. Eu acho que qualquer tecnologia que não pareça muito retrofuturista, até quando eles têm computadorzinho mexendo no laptop, eu acho esquisitinho. Pra mim, tinha que ser aqueles computadores de tubo bem velho. Parece um aquário, maior que a cabeça deles. Televisão tem que ser de tubo também, aquelas pra gato sentar em cima. Quando é alguma coisa de plasma, alguma coisa fininha assim, pra mim tem que ser tipo muito ultra mega escandalosa, que só tem a Carminha frufru no bairro, sabe? Algo que ela teria. Ou sei lá, várias que a Denise tem no quarto dela pra espionar as pessoas. Esse tipo de shenanigan, eu acho que é estranho quando eles mesmos têm tecnologia moderna. E outra que eu acho estranho, porque eles têm 6 anos de idade e não tem que estar tendo iPad. Tem que ter um celular com filtro parental depois dos 12 anos. Nesse primeiro episódio aqui já dá pra ver um salto de qualidade enorme na direção de arte da série. São cenários bem mais elaborados, com uma variação bem grande neles. E um update que eu falei nessa estética mais clássica da Turma da Mônica. Então eles botam aquelas linhas com variação de espessura ainda, não necessariamente se conectam, mas agora elas são coloridas. E eles têm bastante efeito de blur, de lente desfocada atrás também, com efeitos de luz também. Às vezes vai ter uma luz de recorte, às vezes vai ter uma luz saindo da janela, iluminando um pouco o cenário. Bem bonito. Algumas partículas assim, sabe, se mexendo, eu acho muito bonito. A animação e a voz melhoram bastante também, eles não estão mais com aquele tom de pedagoga. A direção, provavelmente, a voz mudou também, ou a maneira que eles gravam a voz mudou. Gosto muito como os cenários são bem mais vívidos, assim, são mais brilhantes, mas eles não chegam a ser estourados. Eles são bastante coloridos, mas nenhuma cor, assim, que segue o olho. E é bem legal que os cenários têm variação também de ângulo, e também tem variação nos objetos. Por exemplo, tem uma cena em que a casa fica destruída, comparando com a temporada passada. Tem aquele episódio que o Cascão pede pro Cebolinha ficar com um chauvinista em casa. Só comparando esses dois dá pra ver a diferença total na produção da série. Nesse episódio aqui, a Mônica atormenta o Cebolinha e vira meio que um agiota tentando vender rifa. Quantos números da rifa vai querer? 0! Nenhum! Além disso, eu não tenho dinheiro. Mas você pode pagar depois.
Ai, tá bom, vai. Me dá um aqui. Mas só pra você ir em bola. Ai, será que agora eu posso ver meu desenho em paz? Oi, pois não? Eu vim buscar o dinheiro da rifa que você tá me devendo. Odeio gente vendendo rifa. Odeio rifa. Acho a pior coisa pra arrecadar dinheiro. Só pede o dinheiro nesse ponto em vez de vender uma rifa. Faz um bingo. Bingo é mais legal que rifa. E ela sempre uma cesta de café da manhã. Quem é que come esse monte de bosta no café da manhã de industrializado? É só a cesta do café da manhã porque tem essas bolachinhas horrorosas da Nestlé, aquelas que tem gosto de... Tem triplo da caloria de uma traquinas, mas tem gosto de farpa de madeira. Episódio 2, a moça da limpeza. Eu gosto muito que tem uma volta dos title cards. Eles usam bastante aqueles screen dot de anime. Eles tinham abandonado na última temporada, eles botavam só uma câmera passando pra baixo. O nome do episódio aparecia. Eu acho ruim que não tem a voz do narrador falando o nome do episódio com aquela entonação. A moça da limpeza. Acho ruim que não tem isso. Eu acho que tradição é tradição e não se mexe nisso. Nesse episódio, a Mônica vai visitar a Magali. Eu acho legal que eles dão um visual bem distinto pras casas dos personagens. Não são mais aqueles espaços estéreis genéricos, assim, de bem próprio dos próprios personagens, sabe? A casa do Cebolinha é bastante tom de azul e marrom, assim. A da Magali é bem rosa e amarelinha. Se tu pegar um frame da série, dá pra saber que lugar tu tá. É uma personalidade bem própria pra aquele lugar, pra aquele cenário. Enfim, ela encontra a Magali com uma touquinha tão bonitinha, faxinando a casa. E ela diz que a mãe dela saiu de manhã, ela acordou, a casa tava mais mundiça. A mãe deixou só um bilhetinho mandando ela arrumar tudo. Limpar as janelas, esfregar o chão, lavar a lareira. Alô, conselho tutelar. De novo, eu queria dizer como eu gosto das cores nada óbvias pro cenário. É tudo bem doido. A Mônica estranha tudo isso. Uma moça nada suspeita. Com uma cor de pele nada suspeita. Com uma voz nada suspeita. Alguém falou em faxineira? Entra na casa, diz que ela é uma faxineira. E aí tem aquela continuação da vibe extremamente cética da Magali, ao ponto de ser até um pouco ignorante, de que ela não suspeita que a moça com pele verde que fala assim pode ser uma bruxa. Aí basicamente essa bruxa bolou o plano mais ultra mega complicado, sem necessidade de todos os tempos. Ela enviou uma carta falsa pra mãe da Magali em algum lugar X pra deixar a casa vazia. Ela entrou na casa antes, usou magia pra sujar a casa. Aí enviou uma carta falsa da mãe da Magali pra Magali limpar a casa e ficar frustrada que ela tem que limpar a casa. Pra ela chegar vestida de faxineira e dizer que ela vai limpar a casa. Acompanharam até aí? E aí enquanto ela limpa a casa com magia, em algum momento ela iria revelar que ela era uma bruxa e botar a Magali numa prisãozinha pra cortar a unha do pé dela, que ela vai usar numa poção. Com ela eu vou me tornar a mulher mais gata do mundo. Por que ela não entrou pela janela, cortou o pé e já aproveitava e tirava a unha depois? Não tá errado, elas dão a unha do Dudu pra bruxa. E a bruxa acaba virando literalmente um baiacu. E eu falei no início, no panorama geral, eu disse que o rigging dos personagens melhorou bastante, que é esse modelo que eles usam pra animar. E dá pra ver nitidamente no Dudu, ele não parece mais uma versão pirata do Dudu. Principalmente porque o Dudu se mexe. Olha ele se mexendo. Falei naquele vídeo do CineGB 9 que de que o Dudu parecia muito esquisito, sendo muito paradinho assim, se mexendo que nem um robozinho. Ainda mais que os outros personagens, porque nos quadrinhos ele é sempre desenhado em muito movimento. Aí a minha prova de que esse Dudu agora dessa série parece realmente do Dudu. Episódio 3. Todos os coelhos. Nesse episódio aqui, o Cebolinha quer entrar escondido pela janela de algum cômodo que eu não entendi direito qual é, porque eu pensei que era o quarto da Mônica, mas depois revela que não é o quarto da Mônica, então não tenho a menor ideia de que janela é essa. De cômodo é esse, de que espaço eles estão. E roubar o coelhinho da Mônica, mas ele é impedido quando uma pessoa misteriosa...
chega pra brincar de boneca com ela. Essa pessoa é o Cascão. Que evolução, hein? Comparado ao CineGB 4, este Cascão está brincando de boneca. Ter novidades, você disse? Oh, estou tendo problemas com uma goteirinha lá em casa que... Então, como estava falando, aquele empate no campo adversário tirou o time da zona de rebaixamento. Cascão! Hã? Oi, aí, Cebolinha, beleza? Um homem aí claramente no seu processo de desconstrução. E o Cebolinha consegue convencer ele a ajudar no plano infalível pra roubar o Sansão. E eles acabam entrando no corpo da Mônica, descobrindo o segredo dela. Não esse. Não esse. Que diz que ela tem centenas de milhares de Sansões no quarto. Que ela sempre ganha Sansões de aniversário. E ela tem 1 bilhão de anos. Eu não sei se gosto dessa ideia da Mônica ter mais de um Sansão. Eu acho que o Sansão é único. Eu acho que ter mais de um estraga, ponto. O Sansão e ela ter essa conexão especial. Ela acaba doando os outros Sansões para outras menininhas do bairro. Eu teria não feito isso. Eu teria aberto um canal no TikTok em que o conteúdo seria única e exclusivamente eu ter a maior coleção de Sansões do mundo. Mas ela não teve essa mente empreendedora. Que nem aquela mulher que tem uma coleção Crayons Dandelion. Esse episódio me fez pensar como deve ser um cu animar a Turma da Mônica, assim, no geral, por conta de como os personagens são desenhados. Eles animam muito bem nessa série, mas dá pra ver como é muito difícil fazer ficar de um jeito bom. Eu não sei se vocês já olharam um desenho da Turma da Mônica, mas eles são... Vou pegar um gibi pra mostrar. Tá vendo aqui o gibi da Mônica? Aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tem um pescoço? A Mônica tem um pescoço. Só não dá pra ver direito que ela tem um pescoço, mas eles tecnicamente têm um pescocinho assim, e aí o bracinho sai bem curtinho assim desse pescocinho e aí cresce um pouco. É meio que encaixadinho. E o problema pra mim tá nesse bracinho, porque o bracinho da Turma da Mônica, ele não é um bracinho de desenho animado. Desenho animado normalmente eles dobram de 2 jeitos, que vai ser o jeito macarrãozinho ou vai ser o jeito mais quadradinho assim, como se fosse de encaixe. Mas a Turma da Mônica não. O bracinho deles é tipo 2 salsichinhas assim. Então quando eles dobram, eles têm meio que esse redondinho aí esquisitinho. E os braços também são muito curtinhos assim pra fazer uma atuação. Então eles estão obrigados a aumentar assim, estender o braço além do modelo. E aí eles dão uma disfarçada com as mangas principalmente, né? Dão uma disfarçada nesse aumento na proporção do braço. Mas aqui é muito bem feito, então tu não percebe, mas eu queria só pontuar de que deve ser muito chato animar os bracinhos da Turma da Mônica. Esses personagens não têm um design nada dinâmico assim, sabe? Episódio 4, Presente de Grego. Esse episódio aqui é mais um plano cavalo de Troia do Cebolinha, que a MSP tinha que revisar as animações que eles já fizeram até agora, porque, sei lá, só em animação já tem uns 3, 4, 5 episódios que são basicamente a mesma premissa desse episódio aqui, de que, eles se enfiam dentro de alguma coisa e dão essa coisa pra Mônica na festa de aniversário dela. Nenhum deles vai superar o clássico, que é a Cucamonga. Claro que fala! Fala aí, Cucamonga! Ó, gorducha, balofa, tampinha, cara de sagui. Então tem que aposentar essa ideia já. Minha cena favorita desse episódio aqui é a Magali com o sentido da aranha pra comida caindo no chão. E tem um novo modelo da Marina. E ela não é horrorosa, ela não é mais careca. Episódio 5, A Casa na Árvore. Nesse episódio aqui, o Cascão quer construir uma casa na árvore e o Cebolinha se junta pra atrapalhar. Porque ele queira atrapalhar, ele acaba atrapalhando porque ele é uma criança insuportável. E eu acho que o Cebolinha falhou em mencionar de que ele tem uma casa na árvore, pra ver a casa na árvore em cada shot de externa. A casa do Cebolinha é uma casa na árvore enorme. Eles já até usaram a casa da árvore do Cebolinha antes. Aquele episódio especial de Natal, Árvore de Natal, que não é dessa mesma série, mas, sei lá, estabelece que o Cebolinha tem uma casa na árvore. Eu sempre quis ter uma casa na árvore quando eu era criança, mas eu não ia ter nenhuma utilidade porque eu tenho medo de altura, então eu não ia subir nunca. E também meu pai é meio inútil, ele jamais iria fazer uma coisa dessa pra mim. É realmente, assim, uma loucura pra mim ver como a qualidade dos cenários, assim, melhorou muito, assim, é uma coisa linda demais. Tem essa cena do Cascão em cima da árvore, tem esses raios de luz batendo entre as folhas, iluminando ele, essas partículas. É a coisa mais linda, dá vontade de tirar uma foto e botar de wallpaper do computador. Episódio 6, Dono de Metade da Rua. Nesse episódio, a Mônica não aguenta mais a praga do Cebolinha enchendo o saco dela todo dia que ela sai de casa, ela tem que aguentar essa merda dessa criança. Eu teria feito muito pior do que só dar uns olhos roxos no Cebolinha. Eu teria literalmente matado aquela criança. Tem essa cena dela ameaçando ele com um galho que eu acho muito boa. Peraí, Mônica, eu acabei de apanhar. Eu gosto quando a Mônica utiliza armas não convencionais do Cebolinha. Pegar um tijolo da rua e tacar na cabeça dele. Eu quase morro de rir quando isso acontece no gibi. Quando não é o Sansão que ela tá usando, quando é uma coisa que... quando é uma coisa que registra, puta, isso machuca de verdade, em vez de um coelhinho de pelúcia. Tipo aqui que ela ameaça ele com um galho.
Apesar de que ela se cansa dele e ela divide o bairro do Limoeiro em dois com uma linha no chão. E ela diz, tu vai ser dono daí pra lá e eu vou ser dono daqui pra cá. E o Cebolinha faz o equivalente ao que Israel fez quando ganhou o país de Israel. Ele começa a fazer vários ataques contra o país vizinho. Outra coisa que melhora muito nesses episódios, a cinematografia é uma loucura nessa série, tipo assim, comparando no geral a Turma da Mônica, ela é muito boa, mas como uma série em si também ela é bem legal. Eles fazem vários usos inteligentes do cenário, de modificações dele, de planos específicos pra trazer uma dinamicidade no uso de câmeras, então eles também vão trazer planos e sequências que a gente geralmente não vê em séries animadas nesse estilo, tipo shot contra shot, que é uma coisa que tu não vê muito em série infantil, nesse estilo assim de câmera com a perspectiva baixa, assim, sabe? Casa, arvorinha, pedrinha, tu não vai ver assim Bluey, por exemplo, mas aqui tu vê bastante. Falando em Bluey, vocês já repararam que o Bluey copiou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Isso é Gilberto Gil. Eles tiveram a cara de pau de copiar Gilberto Gil e ninguém menciona isso. E sabe, dá pra ver que é feita de uma maneira inteligente, que eles estão aproveitando o máximo que eles podem dos cenários e do modelo dos personagens. Parece que é caro, mas tu sabe lá no fundo que não é caro. Episódio 7, coincidências. Esse episódio aqui é um dos meus favoritos dessa temporada. Cebolinha bola um plano bizarro. Tem a mesma vibe de eu planejando sessões pro D&D. E aí esperando que meus players entendam minhas intenções na sessão. Morri de rir na cena do Cebolinha descrevendo o plano infalível dele, imitando a voz da Mônica. A vida é tão bela, a vida é tão bela. Eu sou uma bobona, eu sou uma bobona. O Chico-Tico aparecendo foram um prego no meu caixão. Coberta de lama e cheia de paçoca, ela vai continuar andando até que centenas de tico-ticos surjam voando do nada. Que lindos falelos de paçoca. Quando o Cebolinha fala o plano infalível, eles fazem aquele estilinho que eles sempre usam na Turma da Mônica, no geral, que é um doodle meio assim, mal desenhado. Não é mal desenhado, mas é tipo, pra meio que parecer um sketchzinho assim, que tu faz em qualquer lugar, pra ilustrar o plano infalível do Cebolinha. Eu gosto muito mais desse tipo aqui, esse coisa aqui mais doodlezinho assim, quando eles usam cenas pra ilustrar a imaginação assim, que é aquelas coisas meio... Esse modelo aqui que eles usam, esse tipo de cena, aparecem várias vezes nessa temporada aqui. E eu acho muito feio esse daí, eu não sei. Pra mim, a única escolha estética que eles fizeram que não casou comigo, assim, porque parece aqueles desenhos do Facebook, sabe? Aquela gente roxa do Facebook. Eu acho tão estranho como eles decidem, tipo assim, vamos ser inclusivos, vamos todo mundo ser tons diferentes de roxo. Ninguém tem etnia, sabe? É todo mundo roxo. Episódio 8. É tipo historinha do Cascão Pobre. Eu gosto do gênero historinha do Cascão Pobre. Nesse episódio aqui, o Cascão meio que vai trocando brinquedo com cada pessoa que ele conhece. Ele faz tipo uma venda, dizendo, ah, esse brinquedo faz um monte de coisa, mas ele tá usando só o poder da imaginação dele, e aí as pessoas trocam de brinquedo com ele pensando que aquele brinquedo realmente faz aquilo que ele... E eu acho que é uma representação bem boa de brincadeira de menino, porque geralmente menino brincando é sempre qualquer coisa, e aí envolve muita saliva, muita explosão e saliva. Qualquer coisa que eles vão brincar é assim. Eu gosto mais de meninas brincando, que tem narrativa, elas fazem historinhas. Episódio 9, Rei e Rainha da Rua. Esse episódio aqui é parecido com aquele do concurso de beleza, só que é o contrário. É um voto popular em vez só de os meninos decidindo que eles vão dar nota pras meninas. O bairro inteiro vai eleger um rei e uma rainha da rua. E aí o Cebolinha e o Cascão competem entre si porque eles querem formar um parzinho com a Carminha Frufru. Que, meu Deus, a Carminha Frufru parece a Carminha Frufru. Lembra dessa Carminha Frufru aqui? Lembra quando eles mostraram isso aqui e disseram que era Carminha Frufru? Every moment I live is agony. Aí, como nada é maior do que a rivalidade masculina, eles começam a fazer vários planos um contra o outro, e o Cascão faz uma campanha super elaborada de fake news pra desvalorizar o Cebolinha no mercado, e o Cebolinha só tem que dizer pras menininhas que o Cascão não toma banho, e o Cascão fica, tipo, super ofendido com isso, mas é verdade, ele não toma banho. O que eles vão fazer? Será que é porque o Cascão nunca toma banho? Aí eu fiquei um pouquinho triste com o fim desse episódio, porque os meninos pensam que o Fabinho Boa Pinta que vai ganhar, e aí eles ficam assim, ah, ele vai ficar com a Carminha Frufru, não vai não, a gente vai votar em outra menina então, pra ele se ferrar. E aí eles votam na Mônica, e a Mônica fica tipo super felizinha que ela ganhou, e ela não sabe da verdade. Eu fiquei um pouco triste dela dançandinho assim, sem saber da verdade. Eu quase chorei, eu não sei porque fiquei emocionado. Eu assisti esse episódio numa quarta-feira, eu sempre choro na quarta-feira. Talvez eu chorei por causa de um vídeo de uma pomba. Eu acho que era um show do BTS, não escuto K-pop. Era um show do BTS, e aí eu acho que eles estavam esperando a banda entrar, e uma pomba pousou no show. Ela começou a andar no palco, e a plateia inteira começou a bater palma e gritar assim, pomba, pomba,
Pomba. E a Pomba toda feliz andando assim no palco. E aí eu fiquei tipo assim, ai, ela pensa que é pra ela. E eu comecei a chorar, emocionado por causa da Pomba. Episódio 10, o plano da falsa amiga. Esse aqui também é um episódio muito bom. A Mônica aparece de óculos escuros e levanta uma suspeita do Cebolinha do Cascão. Existe um programa que vai lhe ajudar. Os dois acham que ela levou uma surra e ficou de olho roxo, tá escondendo. E é mais uma historinha do gênero. O Cebolinha utiliza o Cascão como proxy pra se vestir de menino. Eles utilizam o looping do character design da Turma da Mônica, de que todo mundo é a mesma pessoa, só muda o cabelinho, o narizinho. E o Cascão aproveita que ele tem um narizinho idêntico a certa pessoa e se veste de Magali. Tá viajando e ele imitando a Magali. Eu amo melancia! Acaba que eles descobrem que a Mônica não tava de olho roxo, ela tava com o olho inchado de tanto chorar. E eles fazem piada que ela tava chorando porque ela é muito apaixonada pelo Fabinho Boa Pinta e tem vergonha de contar pra ele. Ela chorou a noite inteira pensando nele. Eles riem da cara dela. Outro episódio que me faz sentir muito mal pela Moniquinha. E pra piorar a situação, o Fabinho Boa Pinta aparece na lanchonete. E eles contam pro Fabinho Boa Pinta por que ela tá de olho inchado e ele ri dela também. Ela tem muito autocontrole de só dar um olho roxo nele. Eu tinha falado isso no outro episódio. Eu teria assassinado esses três a sangue. Primeira vez que a gente vai ver a lanchonete, que eu acho muito legal a série ter locações fixas assim. Queria que tivesse mais. Queria o armazém do Seu Jura. Episódio 11, o barulhinho atrás da janela. Nesse episódio aqui, o Cebolinha e o Cascão começam a ouvir uma voz chamando eles pela janela. E alguém batendo na janela. Ah, deve ser só sua imaginação. Quem iria bater na janela essa hora? Ah, tá com medinho, hein? Eu penso tanto no futuro, mas não faço nenhum plano pra ele. Só penso em como vai ser horrível e tudo vai piorar. Mas não tento evitar. Eles passam o episódio inteiro investigando o que pode ser essa voz, pensando que é um monstro. É tipo aqueles vídeos do TikTok, o Apalache, e aí eles escutam um assovio ou alguma coisa assim a janela. É tipo isso, eles pensam que Skinwalker atrás da janela. E assim, de novo comparando essa série com outros episódios, só pra ilustrar o como eles estão realmente preocupados em trazer alguma coisa de qualidade. Comparando dois episódios noturnos que tem mais ou menos a mesma vibe. O Cebolinha e o Cascão investigam alguma coisa de noite. Como esse episódio aqui se preocupa em trazer esse aspecto com uma mudança de cor nos personagens na paleta de cores pra mostrar que tá de noite, como eles usam alguns efeitos de composite na animação pra dar esse efeito mais dramático, que não chega a ser assustador assim, porque é um desenho infantil, mas sabe assim, um pouquinho mais de tensão, sabe? Ai. Outra coisa que é o Cebolinha de pijaminha de coelhinho, que coisa mais amada. Episódio 12, Poeta de Lanchonete. Esse aqui é outro que eu gostei muito de assistir. É um episódio que tem a volta da lanchonete. Nesse episódio aqui, o Cebolinha e o Cascão estão comendo um lanchão, metendo um xizão coração na lanchonete, quando a Mônica chega com uma nova amiguinha dela. O Cebolinha se apaixona completamente por ela, acaba escrevendo um poeminha pra ela num guardanapo. Aí o Cascão faz merda e acaba entregando o guardanapo pra Mônica e pra Bianca. E aí o plano infalível que eles bolam é pra tirar o guardanapo da posse delas. Muito bom! Episódio 13, Reunião do Clubinho. Outro lugar fixo introduzido. O Clubinho é bem legal. Eu gostei desse episódio aqui porque ele tem participação de vários personagens. Eu acho que dá um senso de vida pro bairro do Limoeiro, ver todos esses menininhos. Não são 4 figurantes genéricos assim, são personagens estabelecidos, que a Turma da Mônica tem horrores e às vezes esquece, principalmente com as meninas. Eu não diria que isso acontece tanto com menininhos assim de fundo, quando eles vão usar, às vezes eles botam Titio, Jeremias ou alguma coisa assim. Quando as menininhas especificamente, eles não botam a Aninha, Maria Cascuda, Carminha, essas novas também, tem a Ana, a Sueli, eu acho, Sueli, não lembro o nome dela, a Dorinha. Às vezes eles só botam meninas assim, genéricas, assim. Tem que se preocupar com as meninas também, as meninas são gente. Esse episódio aqui, os meninos se reúnem pra fazer gaslight no Cebolinha, o que eu acho sempre positivo, e essa criança tem que sofrer do próprio veneno dela. Sabe o que eu acho antes de você falar? Eu acho que você, daqui do grupo, é a mais afeminada. Total. Você é afeminada. Sim! Afeminada! Episódio 14, Meu Bolo é Bruxa. Episódio de Halloween. Eu amo historinha de aniversário da Magali, porque é sempre historinha de bruxa. Eu gosto de historinha de bruxa, eu gosto de historinha da Magali. Nesse episódio aqui eu achei a voz da Magali tão esquisita. Ela tá com uma voz muito detonada. Uma voz de véia, assim mesmo. Ah, se você gostasse de comer, saberia que
Tequilha, salsinha, cebolinha e alecrim. Me faz pensar que os atores de voz estão realmente ficando velhos. Eles estão beirando os 70 anos, alguma coisa assim. É meio indissociável eles com os personagens desenhados nesse ponto. Mas eventualmente eles vão ser obrigados a mudar os atores de voz, porque eu acho que até que a voz demanda muito deles. Espero que eles não tentem botar atores que tentam emular essa voz estabelecida, uma liberdade de construir um pouco em cima dos personagens, como esses daí tiveram a oportunidade de fazer. Nesse episódio aqui, a Magali tá super ansiosa pro aniversário dela, porque a Tia Nena vai fazer o bolo pra ela, e o Dudu fica dizendo que ele tá com medo porque a Tia Nena é uma bruxa e vai botar lagarta no bolo. E a Magali fica tipo, não, a Tia Nena não é uma bruxa. E aí tá aí outra coisa que eu acho que eles têm que resolver de uma vez, na Turma da Mônica no geral, de que a Magali sabe ou não sabe que a Tia Nena é uma bruxa. Porque nas historinhas, depende de quem tá escrevendo. Eu acho que tem que escrever na Bíblia da Turma da Mônica. Ali está plenamente consciência que a tia dela é envolvida em feitiçaria, participa de canibalismo ritualístico de vez em quando. O final desse episódio revela que a família da Magali estava planejando uma festa surpresa, a fantasia pra ela, e eu juro por Deus, se não me dessem a opção de escolher a minha própria fantasia pra uma festa fantasia, eu cometeria crimes hediondos, mais por ódio, se alguém me privasse de poder escolher minha própria fantasia. Fantasia é coisa séria, gente. Na escala de fofura das fantasias deles, eu botaria a Magali de Barbuleta em primeiro lugar, o Cascão de Capitão Feio em segundo, o Cebolinha retomando aí a obsessão dele pelo Indiana Jones em quarto, e em terceiro lugar estaria a Mônica Ratinha, que é uma fantasia reutilizada. Já vimos a Mônica de Ratinha antes? Já vimos. Eu acho que joga um ponto contra ela, que já sofre bullying por ter uns dentes de abridor de lata. Se fantasiar de rato, acho que joga contra ela. Eu não botaria o Cebolinha na frente dela nunca. Episódio 15, Sozinho no Mundo. Nesse episódio aqui é aniversário do Cebolinha e ele banca Alex Russo e faz um pedido pra todo mundo desaparecer. Ele acaba encontrando o bairro do Limoeiro totalmente vazio. Olha esse cenário variado. Olha só, ele vai andando pelo bairro do Limoeiro e parece que ele tá realmente andando pelo um bairro. Não parece que ele tá andando no mesmo lugar sempre, sabe? Variação no cenário. Que loucura, né? O Cebolinha não tava sozinho de verdade, já estavam planejando uma festa surpresa pra ele, mas ele pensa que tá sozinho, então ele resolve que ele vai destruir o bairro inteiro enquanto ele pode, causar o maior dano de propriedade privada o possível, não fica nem um pouquinho triste que as pessoas desapareceram, mas ele depois começa a ficar meio, eu tô sozinho, não tem ninguém, espero que a minha mãe esteja bem, alguma coisa assim. Eu acho besteira. Eu sempre vi esses episódios em que os personagens ficavam sozinhos no mundo, ou que o tempo congelava, e eu achava, assim, a melhor coisa do mundo. Eu nunca entendia porque eles ficavam tristes. Eu ficava pensando assim, nossa, eu iria no supermercado e eu iria roubar tudo. Era uma criança obesa, tá? Só pra dar contexto, eu vou lá roubar o chocolate tudo do mercado e comer tudo sozinho. Porque eu gostava de comer comida escondido, por isso que eu era obeso. E assim, até hoje, eu fico pensando, se eu tivesse um superpoder, é que eu iria roubar o mercado. Grandes poderes, grandes responsabilidades não me afeta. Grandes poderes, mais chocolate roubado no mercado. Eu cometeria vários outros crimes, tô dizendo que esse seria o primeiro crime que eu faria. Roubar comida. Aí depois eu roubaria dinheiro e eventualmente dominaria o mundo. Episódio 16, o dia do banho. Nesse episódio aqui, o Cascão sofre muito com o isolamento porque ele fede a bosta. Não se lava com um lencinho umedecido, será, né? Será que o lencinho umedecido não pode? Porque não é água aquilo. O que eles botam no lencinho umedecido? É água aquilo? Não é água, né? Tem cheiro de água. Nem a Maria Cascuda aguenta o cheiro do Cascão. Eu tenho uma confissão pra falar de que eu não gosto da Maria Cascuda. Eu acho a Maria Cascuda um personagem... É o Cascão, só que menininha. Ele namora ele mesmo, menina. Eu acho esquisitíssimo. Não gosto de nenhum parzinho deles, na verdade. Principalmente na Turma da Mônica jovem, sabe? Tu tá me dizendo que tu tá com a mesma pessoa que tu tava namorando desde os 6 anos de idade. Tu tá namorando com ela agora. Não é nem um namoro de verdade, sabe? Vocês têm 6 anos de idade. Vocês só dão uma mãozinha de vez em quando, sabe? É Magali com o Quinzinho. Sei lá, chega a dar asco. Nesse episódio aqui, o Cascão afirma que ele vai finalmente tomar banho. Tem uma câmera escondida aqui. Não, deixa a câmera em paz. Eu cansei das pessoas fugindo de mim. E o Cebolinha e o Chaveco se animam pra fazer isso. Mas ele não toma, né? Porque ele é o Cascão. Sei lá, legal o episódio. Episódio 17, cada um na sua história. Amei muito esse episódio. Ele é muito legal, muito divertido. Esse episódio aqui o Cebolinha fica revoltado com o cenário ser só árvorezinha, pedrinha, casinha no fundo. Ele resolve que ele vai repaginar tudo com o lápis mágico da Marina. É inexplicavelmente engraçado a cena do Cebolinha escondido atrás da moita. Forma um bairro do Limoeiro inteirinho num jogo de plataforma. É muito bom. Toda a mudança de arte que eles fazem. Cenários novos, assim. Muito bom. Só pelos desenhos eu gostei, sabe? Episódio 18. Aniversário macabro. Outro episódio de aniversário, dessa vez aniversário da Mônica. E outro episódio de aniversário que mistura aniversário com...
Nesse episódio aqui, o Cebolinha e o Cascão recebem convites trocados e vão parar no aniversário de uma menininha vampira que é igualzinha a Mônica. É uma historinha clássica da Rolanda Munhoz, que saiu tipo em 1 bilhão de almanaques diferentes. Eu gosto muito da voz da vampirinha, sei. Queria que ela virasse personagem recorrente só pela vozinha dela. Episódio 19, a grande final. Esse episódio aqui tem a primeira aparição da Denise na série da Split. E ela não parece mais uma versão de camelô dela mesma. Eu tô comparando muito essa série com os outros episódios de GB 9, principalmente. Mas eles botam essas duas encarnações como primeira e segunda temporada, entendeu? Por isso que eu tô fazendo essa comparação tão forte. Senão eu já tenha calado a boca sobre isso, de que essa aqui é melhor. Eu ainda não gosto da voz que eles escolheram pra Denise. Direto ao assunto, futebol. Eu acho que ela deveria ter uma voz bem mais... sei lá, eu acho uma coisa mais rouca. Não sei, ela não carrega uma malícia muito grande na voz dela, que eu acho que a Denise pedia. Aí eu voltei lá e eu puxei o cabelo dela, só pira, puta! E aí começou o barraco, aí eu... Eu acho que também que a entrega dela é muito positiva, enquanto eu penso que a Denise, nas falas e o roteiro pede, normalmente é uma personagem que é mais depreciativa dos outros. Porra é essa? Agora eu vou te quebrar minha porrada! Nesse episódio aqui, os meninos estão se preparando pra grande final de futebol do bairro do Limoeiro contra o bairro dos Mamutes. Por que não é bairro da rua de cima? Por que não é as Pitangueiras? Mamutes. É bairro dos Mamutes que eles vêm ou é só o nome do time que é Mamutes, será? Nunca me ocorreu que o short do Cebolinha era um shortzinho de futebol. Nunca me ocorreu isso. Todos eles com shortzinho do Cebolinha. Fiquei chocado. Nessa historinha, a Mônica acaba machucando o Cascão, que é o craque do time, na véspera. E aí eles colocam a Mônica pra jogar, porque aparentemente ela é uma boa artilheira, já que ela é forte pra caralho. Só que eles acabam vestindo a Mônica de Cascão dessa vez, se aproveitando mais ou menos da regra de que todo mundo na turma da Mônica é a mesma pessoa, só muda o narizinho e o cabelinho. Só que no caso da Mônica tem os dentão enormes. A Mônica acaba sendo exposta e eles falam que uma menina não podia jogar futebol. E aí causou um auê. O artilheiro deles também era uma menina. E a árbitra do jogo também era uma menina. E eles decidem que deveria ser um esporte misto. O que eu honestamente não entendo de por que futebol não é um esporte misto. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim de que se um time de mulher iria muito perder pra um time de homem. Não importa se fosse um time de martas contra um time de gente aleatória. As mulheres não têm o mesmo resistência física, tipo assim. Mas eu não tô falando que seja um time só de mulheres contra um time só de homens. Time misto, né? Por que não pode ser assim? Como se eu assistisse futebol. Eu não tô nem aí pra futebol. Podia desaparecer da face da terra que eu não ia nem perceber a diferença. Mas é cultura brasileira. Ai, tá. Tá bom, Policarpo Quaresma. Tá bom. Eu não desprezo o futebol. Não é que eu tô assim, eu sou melhor porque eu não gosto de futebol. Não, eu não entendo real futebol. Não entendo esportes no geral. Não tenho senso competitivo nenhum em mim pra nada. Quando as pessoas começam a competir, eu fico assim... Não tenho senso de competição, principalmente de perder, não gosto de perder. Tem aquela gana de querer vencer, sabe? Eu só fico assim, eu só não queria perder, mas eu não quero vencer também. É um sentimento complicado. Episódio 20, uma piada muito louca. Nesse episódio aqui, o Titi demonstra uma coragem absurda de fazer essa piada aqui com a Mônica. Claro! Peraí, eu não tô vendo nenhuma... Com a Mônica. E aí a Mônica passa o resto do episódio tentando recriar a mesma piada com outra pessoa, mas porque ela sofre de burrice extrema, ela não consegue. Eu acho que tem que ser um pouquinho inteligente pra ser engraçado. Eu não sei se o teu público-alvo seja mais burro que tu. Tem um detalhezinho nesse episódio aqui que eu gosto bastante, que é quando o Chaveco tá com o Sansão muda de expressão facial. E é uma coisa que eu sempre procurava nos gibis quando eu era criança. Número 21, eu quero ser posterizado. Nesse episódio aqui, o Cebolinha quer montar uma coleção de pôsteres. Eles desenham vários pôsteres de paródias de filme que eu achei geniais, muito bom. E eu senti, assim, uma pitada de inveja. Quando eu era criança, eu sempre quis ter uma coleção de pôster também. E uma colega minha na escola, que a irmã dela era dona de uma locadora. E aí ela tinha vários pôsteres de lançamento de filme que as empresas mandavam pra botar ali na divulgação da locadora. E aí era tudo no quarto dela cheio de pôster e eu ficava assim, meu Deus, como eu queria ter isso pra mim. Episódio 22. Aí a minha letra começou a ficar muito difícil de entender, porque eu já tinha assistido... Eu acho que eu assisti, tipo, 15 episódios num dia só. Então eu mal consigo entender o que escreve. Esse episódio aqui, o Cebolinha e o Cascão começam a sofrer
desse uso indiscriminado de telas que aparecem em vários episódios dessa série, começa a tentar se portar que nem adultos, não desse jeito que tu pensou. A Mônica pensa que deve ser um plano infalível, porque normalmente é um plano infalível. Pensaria assim, eu vou acusar a menininha de estar sendo paranoica. Não vou, porque ela tem todos os motivos do mundo de ser do jeito que é. A Mônica tava relendo a Turma da Mônica Jovem, aqueles do Super Saga do Fim do Mundo, e aí tava lendo As Sombras do Passado, e aí, tipo assim, ela é muito paranoica quando aquela menina, quando a Matilde aparece, ela fica contra a Matilde, porque pensa que ela quer matar todo mundo. Ela tem motivo, gente, de ser paranoica, ela tem motivo de ser louca, ela tem motivo pra isso, ela tem motivo de ter um cabelo feio desse jeito, que parece que ela cortou no quarto dela. Ela deve ter tido um surto, lembrando a merda de infância que ela teve. Aí eu acho que tudo justifica. Se a Mônica pegasse uma pistola e saísse matando meia dúzia de pessoas, eu entenderia completamente. Meu Deus, um slasher, Turma da Mônica Jovem, em que a Mônica é revelada como o serial killer no final. Ela mapa todo mundo que fazia bullying com ela quando ela era criança. Enfim, ela pensa que é um plano infalível, e aí ela pega a Magali pra ajudar a tentar convencer os dois que ser criança é muito melhor. E é mesmo, melhor ser criança. Na real, é melhor ser adulto com muito dinheiro do que ser criança. Eu acho só que as pessoas que ficam falando, ser criança é tão bom, tiveram boas condições financeiras, né, não passavam fome na infância. Eu pesei clima. Enfim, sabe? Porque vai ter uma pessoa desgraçada que vai dizer, nem todo mundo queria ser criança de novo porque passavam fome. Não é isso que eu quero dizer. Eu tô querendo dizer que as pessoas que dizem que queriam ser crianças, muitas pessoas, quando dizem que querem ser crianças, porque elas não tinham que se preocupar com os horrores do capitalismo, mas se elas estivessem do lado que usufrui os horrores do capitalismo, detesse muito capital, tivessem muito dinheiro, eu garanto que ser adulto é melhor. Criança não pode usar cocaína num iate. Episódio 23. Verde, versus. A minha letra tá muito ruim. Versus. Esse episódio aqui, o Cebolinha e o Cascão finalmente fazem uma coisa que não é olhar o iPad e fritar a cabeça deles com conteúdo extremamente impróprio para crianças. E eles fritam a cabeça deles do jeito analógico, que é assistindo muita televisão, muito desenho animado. Aí eles ficam meio pirados no Dragon Ball, no Dragon Ball da Shopee. Eu nunca entendi o apelo de Dragon Ball. Não entendi, eu achava muito demorado. Porque eu gosto muito de poderzinho. Não tinha nenhuma mulher com poderzinho, eu não assistia. Tem que ter uma mulher com poderzinho pra mim assistir, senão, sei lá. Ai, gente, esses homens aí musculosos, cadê uma mulher ruiva tocando energia rosa? Mas cada um deles gosta de um personagem diferente, eles ficam brigando porque, eu gosto mais desse aqui, eu gosto mais desse. E é uma coisa muito típica de menino consumindo mídia, é fazer esse tipo de batalhinha, porque a menina iria imediatamente escrever o Yuri sobre os dois. O Cebolinha e o Cascão brigam real por briguinha de feno, e aí eles meio que brigam entre si, encarnando os personagens, sabe? Brincam dos personagens lutando entre si, e aí é meio estranho de ver. A Mônica Magali ficou tipo assim, gente, que mico. Tá ficando feio pros dois, né? Eu entendo total o mico, porque eu brincava de Ben 10 com um amiguinho em uma praça pública. Ela basicamente chegou e ele fazia assim... E a gente fazia os efeitos especiais assim com a boca mesmo. E era horas de duas crianças obesas. Ele também era obeso. Duas bolotas assim se batendo e fazendo... Episódio 24. Planos infalíveis. Esse episódio aqui é muito bom. Ele já começa quebrando a tua expectativa, que a Mônica sequestra o Cascão e convida ele pra fazer um plano infalível contra o Cebolinha. E aí depois que ele vai te dar o contexto de por que isso tá acontecendo, a Mônica perdeu uma aposta pro Cebolinha e acabou perdendo Sansão pra ele, mostrando aí que a crise das bets que assolam o Brasil não pouparam nem o maior ícone da cultura pop que a gente já viu. Eu acho legal que é uma inversão de papéis assim, é a Mônica pedindo ajuda pro Cascão pra fazer um plano infalível contra o Cebolinha, e aí o Cascão aceita porque ele pensa, eu me dou mal no plano infalível porque a Mônica me bate, mas se a Mônica tá do meu lado, eu não vou me dar mal. O que implica que o Cascão não só gosta de planos infalíveis, gosta de ser um capanga, como ele não necessariamente nem quer o Sansão
ou ajudar o Cebolinha a ser dono da rua, ele só quer participar de um esquema. Não importa pra quem que ele é o capanga, ele gosta de ser um capanga. Episódio 25, Dá uma Chance. Esse episódio aqui também é bem divertido. O storyboard, a cinematografia desse episódio aqui é muito bem feito. Parabéns aí quem fez o storyboard desse episódio aqui. Muito bom. Esse episódio aqui abre com a Mônica perseguindo o Cebolinha. Antes que ela possa dar uma coelhada nele, os meninos interrompem e começam a encenar um programa de auditório. Dá uma chance, em que a Mônica tem que dar uma chance pro Cebolinha poder escapar ou não. E aí todos os quadros são irrigados pra Mônica perder, Cebolinha não apanhar. Fiquei com uma vontade muito grande de ver uma adaptação da historinha do Barraco Entre Famílias. Eu acho que seria muito boa. E aí tem uma parte 2, quando eles fizerem aquela temporada que eu tô cobrando, em que as vilões da temporada sejam as menininhas do bairro da Pitangueiras, com o barraco entre vizinhos. Episódio 26, Reptiliano. Esse é outro episódio aqui que entrou pra uma lista dos meus episódios favoritos da Turma da Mônica, pra sempre assim. Nesse episódio aqui, o Cascão sofre os malefícios de que eles têm acesso irrestrito à internet dessa temporada inteirinha. E aí ele é influenciado por teorias da conspiração e acaba entrando pro QAnon. Passa o resto do episódio inteirinho comentando pencas nas criancinhas, espalhando teoria da conspiração do Pizzagate. Ele assiste vídeos do louco na internet, vídeos de teoria da conspiração, e ele pensa que os amiguinhos dele foram substituídos por reptilianos. Eu não sou uma reptiliana, eu sou uma pleiadiana. Ou eu sou um sangue A e eu sou uma arcturiana. Como que você vem falar que o sangue A descende de quem é anjos caídos se eu sou um arcturiano? Que é uma coisa que realmente acontece na realidade, né? As pessoas realmente acreditam que isso existe. Às vezes a gente pensa assim, não, a gente é só gente doida. Não, sósias, né? Tem gente que tem sósias e reptilianos. Você já ouviu falar de clones, de sósias? 4, 5 imagens dele. Olho verde, olho castanho, olho azul. Puta crítica social foda. E parte 3, a conclusão. Esses foram todos os episódios da série. Eu gostei, no geral, de quase todos eles. Eu não achei que teve nenhum ruim, não dá pra aproveitar. Eu acho que tem alguns que tem algumas historinhas que são meio repetitivas, ou que não tem muita novidade, não são muito dinâmicas, que não exploram bem os personagens. Mas eu acho que é porque eu estou assistindo tudo da Turma da Mônica, já tem 1 ano praticamente. Então eu tô consumindo, tipo assim, mais do que uma pessoa normal deveria consumir de conteúdo desses personagens. Então, assim, pra mim tem algumas historinhas que são meio repetitivas, mas talvez pra outras pessoas não. Pra outras pessoas normais, não. Seja só um episódio normal. Eu tô terminando a segunda temporada agora, enquanto eu gravo esse vídeo. E a segunda temporada ainda melhora. Mas essa primeira temporada, assim, pra mim, é muito divertida. Eles melhoram em vários aspectos, assim. Eles dão uma cara nova pra Turma da Mônica. Eu não tinha visto até agora. Faz realmente isso que tá aí há tanto tempo. Desde os anos 80 a gente tem mídia animada da Turma da Mônica. E eu acho que deve ser um desafio muito grande pegar um produto que é tão consolidado, não só na animação, mas um IP maior do Brasil e provavelmente da América Latina. Mesmo assim, conseguir fazer algo próprio, assim, sabe, construir algo que tenha uma força própria, como eles fizeram nessa série. Espero ver mais o Split, espero que continuem melhorando, mas eu acho que a palavra melhora também, que eu falei muito no vídeo, parece que, é melhor do que o resto, mas é uma coisa boa em si própria. É isso que eu quero deixar bem claro aqui, de que é uma série que vale a pena assistir por si própria, não em comparação com outras versões animadas da Turma da Mônica. É algo que é bom pelo próprio mérito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir cartoon, sempre assisto, sei lá, quando eu tenho algum tempo livre ou quando não tenho nada pra fazer. E, assim, sinceramente, a Turma da Mônica encarnada pela Split entrou nessa listinha de eu boto às vezes um episódiozinho pra assistir, porque eu acho muito bom. Não agora, porque agora eu tô consumindo muita coisa da Turma da Mônica, mas quando saiu e eu assisti pela primeira vez essas primeiras 3 temporadas, agora saiu a 4ª que eu não assisti ainda, tô com muita vontade de assistir, mas eu vou assistir só pra fazer as reviews. Botei nessa lista de desenhos animados que eu assisto de vez em quando. Se vocês gostam de consumir cartoons, eu acho que vale muito a pena assistir essa série da Turma da Mônica. E se vocês têm crianças também, vale muito a pena assistir essa série da Turma da Mônica.